Toda vez que é realizado o exame químico, normalmente o que se busca identificar é a presença de metanol. Todo mundo viu aí a grande crise do metanol envolvendo bebidas que ocorreu o ano passado, final de setembro, ali teve uma repercussão gigante, com criação de diversos comitês de crise, inclusive nível federal. Mas o que se busca ali, o que se buscava e que na maioria dos casos se busca é a existência da presença de metanol no conteúdo. E por quê? Por conta até da letalidade desta substância. Franklin, nós fazemos também a pesquisa de outras substâncias? Qual é a resposta? Não, na maioria das vezes, e digo mais, é impossível fazer. Se pegarmos o leque e a possibilidade de detecção de substâncias em qualquer elemento líquido, nós não temos um exame que seja capaz, um único exame, identificar toda a quantidade, toda e qualquer substância. E, obviamente, se faz aquele que é mais relevante. O que acontece quando eu não detecto a presença de metanol? Este é o grande ponto, porque o metanol, para nossa felicidade, e aí felicidade da saúde pública, da coletividade, ele não está presente em todas as bebidas falsificadas. Pelo contrário, a incidência é muito pequena, graças a Deus. Mas isso não pode significar que aquele conteúdo é apropriado para o consumo. E este é o grande problema que nós temos hoje com relação à análise do conteúdo das garrafas. Nós vamos entrar aqui numa discussão sobre um ponto relevante que não sei se vocês conhecem a estrutura do artigo 272, mas ele fala de uma coisa chamada nocividade. E aí é que entra o trabalho pericial, que hoje tem sido visto sobre apenas uma perspectiva, a perspectiva da análise do conteúdo das garrafas. Mas nós juntos precisamos desconstruir essa única perspectiva para possibilitar que pessoas que falsificam, adulteram, corrompem, alteram bebidas possam ser responsabilizadas na medida da lei. E como é que a gente vai fazer isto? Essa é a grande pergunta e é o que eu vou abordar logo mais quando a gente falar especificamente da nocividade como elemento, talvez hoje da minha fala aqui, talvez a nocividade seja o elemento central. Temos também outros aspectos, a gente vai falar de um perito ad hoc aqui rapidamente, mas a nocividade, se nós sairmos daqui hoje com uma noção clara da nocividade, da importância da nocividade, entendendo que essa ilicitude das bebidas é uma ilicitude inerente, que é da própria natureza das bebidas, a gente vai entender o espírito de proteção do artigo 272, de proteção da saúde pública, como a gente de fato pode contribuir para que isso tenha efetividade. Eu acho que esse é o grande desafio nosso aqui, trazer efetividade para o trabalho pericial, para que ele contribua não só com o esclarecimento dos fatos, mas que ele possa servir como fundamento para a condenação. Hoje, muitas condenações ou absolvições são alicerçadas, sobretudo, no critério nocividade e esse critério diretamente ligado ao trabalho pericial.